toda posição de liderança, você tem uma responsabilidade muito grande. E é por isso também que eu sou tão dura. Deixa eu dar um exemplo. O Caetano vai fazer um show. Se o palco cair, a culpa vai ser minha, a culpa é da produção. Se o show for lindo, maravilhoso, um sucesso, ninguém vai nem lembrar que tem produção. Mas se der um apito no som, vai dizer, que produção é essa? Olha o som. Então, assim, é aquilo que eu te falei, eu não me candidato, porque se eu prometer para o povo alguma coisa, eu vou querer fazer. Então, realmente, eu sou muito dura. Eles me chamam de general por causa disso. Eu me lembro que o meu avô foi militar, já morreu, e ele foi militar caçado na Revolução. E eu me lembro que ele ficava brincando com a gente e ensinando a marchar, porque ele nunca teve um filho homem, nem neto homem, coitado. E aí, coitado também por quê, né? E aí eu me lembro que minha mãe falava assim, papai, para de gritar com as meninas. Ele falava, não é grito, é voz de comando. Então eu costumo dizer isso, eu não grito, é voz de comando. Sabe, você não vai ver eu gritando, ai, cadê minha champanhe, ai, cadê, entendeu? Eu realmente me envolvo, eu sou passional no meu trabalho, eu me envolvo com as coisas, eu quero que as coisas saiam direito, eu quero que as coisas saiam perfeitas e sei da responsabilidade que se tem. Produção é uma coisa que qualquer um acha que pode fazer. Não tem escola de produção, as pessoas não se formam para produção. Então a gente lida num ambiente muito amador, sabe? Então você tem que chegar ali impondo algum respeito. E eu também sou mulher e aquilo tudo, entendeu? Você chega em ambientes que... E é meu temperamento também, assim, a Monique Gardenberg, que é uma grande diretora de cinema e teatro, foi a precursora das mulheres produtoras no Brasil. Ela tem um estilo totalmente diferente. Ela é capaz de te dizer os maiores absurdos, as coisas mais duras do mundo, num tom de voz que ela não muda. Ela vai te dizer as coisas mais duras do mundo. Vou rescindir esse contrato, vou te processar, vou não sei o quê. Mas ela não muda o tom de voz, isso é estilo também. Eu sempre brinco falo assim, quando eu vou para uma reunião que eu começo a ficar muito energética, eu penso que eu sou a Monique. Aí eu começo a falar assim, as pessoas pensam, tá de sacanagem. Não é sacanagem, é um autotreinamento pensando, então é temperamento, cada um, isso não quer dizer que só assim funcione, só com uma pessoa como eu, mandona, né, hiperativa, que aquilo vai dar certo. Não, tem pessoas que fazem aquele trabalho de responsabilidade de produção muito bem, que tem um temperamento diferente, cada um tem o seu jeito, eu sou assim, nasci assim, que eu posso fazer. E agora, para finalizar? Qual será, meu Deus? Eu estou aqui no Rebolation a noite inteira. Não é nenhuma pergunta. Já teve aborto, já teve casamento aberto, já teve mulher, já teve... Daqui a pouco, pô, sei lá, o que mais que você vai perguntar? Já matou alguém? Já? Não, Deus me livre. Mas já tive vontade, você pode ter certeza. Todo mundo tem, né? Jogando teu nome no Google, tem aquelas sugestões de autopreenchimento. E daí eu joguei e apareceram várias sugestões. Aí eu queria fazer com você tipo um ping-pong, assim. Eu falo o que apareceu e aí você me diz a primeira coisa que você pensa sobre isso. Não sei se eu vou dizer, não. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Então, Paula Lavigne, 13 anos. Tempos bons. Paula Lavigne, idade. Em 2 anos eu faço 50 anos. Paula Lavigne, Caetano Veloso. Tudo na minha vida. Jovem. Nunca fui. Por que não? Sempre tive um temperamento, assim, responsável, chato. Isso que você estava falando, que todo mundo falava. Eu era tida com os meus amigos, eu não fumava maconha, eu não bebia. Eu nunca fui jovem. Sempre fui madura, assim, sempre tive essa noção de responsabilidade. Nunca tive esse temperamento. Às vezes eu vou numa festa, vejo aqueles jovens dançando numa rave, eu falo, meu Deus, que inveja, juro por Deus. Chega, dói, assim, falo, eu queria muito ser essas pessoas que se divertem, que, entendeu? Vão lá, que dançam, e, sabe? Jovem, quando você fala assim, ai, jovem, esse frescor. Nunca tive. Eu já fui mãe cedo, eu estava sempre na responsabilidade. Instagram. Fechado. Pode entrar quem quiser, desde que seja do bem. Mas fechado. Tem que pedir para entrar. Porque se não se comportar, vai levar um bloco. Fotos. Ai, eu odeio. Você vai ver meu Instagram, não tem muitas, assim. Ai, mas tudo bem, a gente aprende a lidar com isso. Filhos. A melhor coisa do mundo. Entrevista Playboy. Foi essa, né? Que de alguma maneira, sim, eu me arrependi de ter sido tão
sincera. Eu acho que realmente a vida pessoal da gente não vale a pena divulgar nada. Infelizmente. Infelizmente. Gostaria que fosse diferente. Eu achava que eu tinha uma história de amor, né? E virou uma história de crime. Como é que pode? Mundo. E tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, que é, para todo mundo, para todas as mulheres que a gente entrevista, quem que é a mulher que mais te inspira? Ah, muitas. Muitas. Ah, acabei de falar da Monique Gardenberg, Luísa Oliveto, Carmen Lúcia, ai, tantas, eu admiro tantas mulheres. Tem umas mulheres que eu vejo, principalmente essa coisa de estar envelhecendo, eu acho que é uma sabedoria envelhecer bem, né? Nem todas conseguem envelhecer bem, né? Eu acho que tem mulheres, nossa, eu vou ficar aqui falando muitas, mas muitas, assim, que realmente eu admiro e... Nelly, da Pion, sabe? Mulheres assim que eu olho e falo, pô, que legal, sabe? Quero poder ficar mais velha e ficar assim e ter dignidade. Eu não gostava de ser mulher. Você deu muitas declarações que você falou que não gostava, mas agora você gosta. Me acostumei. Não sei dizer se eu gosto, mas hoje em dia também tem isso. A própria luta do feminismo vai ajudando a gente, mas eu acho que aquilo que eu te falei é muito difícil. A adolescência, você ser refém dos hormônios, sabe? Você está ali, você está sempre mudando, né? Você está ali, aí você tem a menstruação, e aí logo depois você tem filho, aquilo muda, e eu ainda vou ter que encarar uma menopausa pela frente. Cansativo ser mulher. Você falou que nem todo mundo sabe envelhecer bem. O que para você é envelhecer bem? Cara, eu acho que envelhecer bem é aceitar, né, o limite da idade, as consequências. Envelhecer não é nada agradável, porque isso, você deixa sim de ter saúde, você deixa de ter exuberância, você deixa de ter colágeno, você deixa de ter um monte de coisa. E é saber lidar com essa limitação e não forçar a barra em nada, né, e conseguir ali se sentir bem, né, numa situação tão difícil que é envelhecer. Não é fácil envelhecer. Bom, para Marie Claire, você deu uma declaração que você falou quando você saiu dos remédios e conheceu um médico lá em Los Angeles. Você falou, eu até já fumei maconha, mas não gosto de nada que me tire do meu estado normal. Se quiserem me chamar de careta, me chamem. Eu e Caetano juntos, então, somos uns chatos. Saímos e ficamos só na Coca-Cola. Mudei um pouquinho. É isso que essa afirmação é verdadeira. Não, eu mudei um pouquinho e hoje eu defendo a legalização da maconha, principalmente medicinal. Realmente aquilo tem ali um efeito tranquilizador e mudei. Hoje em dia eu tomo um vinhozinho, 2 copinhos de vinho. Acho que cada um tem que saber a sua dose. Não bebo muito, porque eu não era de beber nem nada. Mas quando eu caí nessas drogas legais, né, que são Rivotril, Frontais, não sei o quê, eu tomei um susto muito grande, porque eu não vivia esse mundo das drogas. Eu e o Caetano, reza a lenda que nos anos 80 todo mundo usava droga, todo mundo ia para os banheiros usar droga e a gente ficava sozinho, por isso que a gente começou a namorar. Então eu não tinha. Aí eu passei uma semana sem dormir. Eu sou muito agitada, eu sou hiperativa e tal. Então, passei uma semana sem dormir, me levaram num psiquiatra. A Paula tá doida, tá sem dormir uma semana, só faz trabalhar, eu sou workaholic. Sim, eu tenho essa tendência obsessiva. E aí parece que o médico me medicou errado, alguma coisa deu errado. Foram 3 anos infernais, totalmente dependente de tarja preta. E foi aí que eu fui num médico que era de cannabis e que começou a me receitar e que começou a tirar, né, e com outras coisas, substituindo e muito exercício para conseguir, né, que a endorfina ajuda muito, né, para dependência química. Eu fiquei dependente de remédio. Quer dizer, eu, que nunca tinha tido contato com droga nenhuma, acabei dependente de remédios que médicos me prescreveram, remédios legais. E uma droga que no Brasil ainda é ilegal tem a capacidade, às vezes, de te dar um benefício maior, de tranquilidade. Tudo que você fizer em demasia, você beber demais, vai ser ruim para você. Se você fumar maconha demais, vai ser ruim para você. Se correr demais, vai ser ruim para você. Se você comer demais, vai ser ruim para você. Então, tudo tem a sua dose, né? Então,
E eu acho, hoje em dia, realmente, sou totalmente a favor da liberação da maconha total, recreativa, apesar de eu achar difícil no Brasil a gente conseguir isso. Acho que seria maravilhoso, porque eu acho que diminuir, pelo menos, assim, eu vi uma pesquisa outro dia de que a maior parte das mulheres presas são mulheres que iam levar maconha para, enfim, filhos e esposos e tal. Então, quer dizer, você descriminalizar uma coisa dessa já vai dar uma aliviada. Mas eu acho que a gente está cada vez mais distante de progresso, infelizmente. Você tem religião? Sou muito ateia. Isso é um problema, porque quando você fala para a pessoa que você é ateia, a pessoa acha que você é insensível, sabe? A pessoa acha que você não é espiritualizada, a pessoa acha que uma coisa é acreditar em Deus, outra coisa é você ser espiritualizada, é você ser sensível, é você ser solidária. Eu sou uma pessoa ultra generosa e solidária, mas eu não consigo acreditar num Deus, assim, o Deus. As instituições religiosas também não fazem a minha cabeça, então eu não sou uma pessoa religiosa. No momento de desespero, assim, pra quem, pra que você pede? Pro Frontal. Pro Rivotril. Pra essa turma. Água com açúcar. Eu sou muito assim, eu sou muito pragmática, entendeu? Se eu estiver desesperado, eu vou pedir um calmante. Falar, gente, pelo amor de Deus, tem reuniões lá em casa que às vezes eu levanto e falo, pera um minutinho que eu vou tomar um Frontal e volto. Então, eu sou assim, mas eu acredito em energia, né? Física, energia. Eu acredito. Às vezes você está num lugar, entram certas pessoas, a energia pesa. Às vezes a pessoa tem uma energia pesada sem nem saber que tem uma energia pesada. Mas isso não é religião, isso é física. Completamente diferente. Em energia eu acredito. Ou, se eu não acredito, nossa. Você veio para São Paulo nesse final de semana para fazer a Conferência Cidadã. Foi quando o Boulos lançou a pré-candidatura não oficial dele. Como começou a sua participação em tudo isso? Então, nós temos um grupo chamado 342, começou como 342 agora, depois virou 342 Amazônia, depois virou 342 Artes. E o que é o 342? É um grupo de artistas que se reúnem em torno de causas, para defender causas. Então, os artistas vão em torno daquilo. E várias pessoas foram chamadas para ir lá em casa, e foram várias. Foi o Joaquim Barbosa, a Marina Silva, o Ciro Gomes, enfim, Luiz Eduardo Soares foi agora, e o Guilherme Boulos foi uma dessas pessoas. No dia que o Guilherme Boulos foi lá, a empatia foi muito grande de todo mundo, e ele nos chamou para ir visitar uma ocupação. Fomos visitar a ocupação de São Bernardo. Foi um grupo de artistas. Quando a gente chegou em São Bernardo, na ocupação Povo Sem Medo, a gente ficou muito impressionado com a organização, sabe? Com a metodologia, com a organização, com a seriedade daquelas pessoas. E a gente começou a se envolver ali com todo aquele movimento social, com aquelas pessoas também muito bem esclarecidas, sabe? Tudo muito bem organizado. Você vai, então eles têm grupos, cada grupo tem ali uma cozinha, então a maior parte, a mulher, a senhora antes de ir trabalhar numa casa de família, passa lá, faz uma comida, deixa ali a comida pronta, volta. O critério de seleção é feito pela participação, né, dos ocupantes. Então, assim, eu fiquei muito impressionada. Eu tinha uma ideia muito diferente do MTST. E tenho certeza, por tudo que eu acho que o Boulos é de preparado, e que ele entende, e a vivência dele, assim, os assuntos, quando a gente entra para conversar com ele está sempre preparado. Ele sabe falar de economia, ele sabe falar de educação, quer dizer, não é uma pessoa despreparada. E o fato dele ser jovem, eu acho que ajuda, porque eu acho que ele tem uma energia ali nova, sabe? Ele tem uma energia positiva, uma coisa que ainda não está contaminado com toda essa política já tradicional do Brasil. Eu acredito que ele seria um bom presidente. De toda essa turma que passou pelo 342, pela minha casa, eu vi no Guilherme Boulos uma coisa real. Entendeu? Uma coisa realmente real ali, um mecanismo, né, de luta, de protesto, que chega a alguma coisa objetiva e que resolve a vida das pessoas. É isso que eu te falei, o povo brasileiro quer muito pouco, se contenta com muito pouco. A gente vive um momento de insegurança no Brasil inteiro. A questão da segurança pública é uma questão... Tchau, querido, obrigada, viu?
A questão da segurança pública é uma questão básica, né? A gente já teve uma experiência, tem toda essa reação, por que a gente reagiu, né, à ocupação militar no Rio, porque a gente já viveu isso, a gente viveu isso na Maré. E na Maré foram gastos 600 milhões de reais com essa ocupação militar na Maré. Você já pensou quanta casa dava para fazer? Quanta escola dava para fazer? Quanto hospital dava para fazer com 600 milhões? E na hora que o Exército saiu, tudo voltou igual. E eu tenho certeza que se eu te desse 600 casas num programa Minha Casa Minha Vida, já tiraria muita gente do tráfico. Eu vi depoimentos muito fortes de pessoas que realmente acham que a vida delas se resolveu com uma casa. Sabe, eu vi uma senhora dizendo que ganhava R$800, pagava R$600 de aluguel, hoje eu pago R$50 a caixa, vou pela primeira vez, depois de 40 anos, eu fui a um restaurante, eu fui à praia. Ela está feliz com os R$800 que ela ganha. Ela acha que ela pode ter uma vida digna agora. Quer dizer, o povo quer muito pouco. O povo quer muito pouco. Sabe? Então, assim, começar, o que eu acho que o Boulos pode fazer? Um bom trabalho social, não só nessa parte de habitação, que ele é craque, como eu acho que o Boulos, eu acho que a gente pode pegar o que teve de bom do Lula e blindar no Guilherme Boulos, sabe? Você se candidataria a algum cargo? Jamais me candidataria, jamais. Eu não me vejo nessa situação, não sei, eu candidata, isso não combina com a minha pessoa, entendeu? Pedir votos, prometer, imagina se eu prometer aquelas coisas, eu vou querer fazer, eu vou ficar louca. Se eu prometer coisas, eu vou querer cumprir aquilo tudo e eu não vou conseguir. Porque eu vou ter que ceder, política é ceder o tempo inteiro. E às vezes ceder em coisas que que podem te violentar. Então eu acho muito difícil me candidatar. Eu acho que assim, eu posso estar falando aqui e amanhã acordar com a cabeça diferente. Mas hoje, o que eu sempre senti e nunca mudei em relação a isso, é que eu não tenho um temperamento para ser política. Não tenho esse temperamento, não tenho. Eu acho que eu tenho um temperamento de liderança, mas que ali, né, dentro de um congresso, é completamente diferente. Você tem que ceder para né, a política é isso, é a arte, né, de ceder e saber, né, lidar com as coisas. E eu não tenho esse temperamento, eu não teria paciência, eu não teria a menor paciência para ser uma deputada ou uma senadora, a menor. Você já sofreu assédio? Rapaz, eu sofri uma história que foi muito louca, muito louca. Eu estava indo para Los Angeles, cinema, era da época dos Filhos de Francisco, a gente estava indicado pelo Brasil a ser indicado ao Oscar e tal. E aí eu estava deitada, assim, né, no avião, de repente eu senti uma coisa assim, me mexendo, eu estava dormindo, eu acordei. Mas às vezes o avião podia ter balançado e tal, aí eu dormi de novo. Daqui a pouco eu senti uma pessoa me pegando de novo. Falei, não é avião balançando, nem eu tô maluca. Nem eu tinha tomado nenhum remédio forte, não estava delirando, não tinha bebido, nada disso. Aí eu comecei a ficar bolada, né? Falei, pô, como assim? Alguém me tocou? O que aconteceu? Será que foi um... Aí eu levantei, perguntei para o comissário, falei, você veio falar comigo, alguma coisa, você viu alguém? Ele falou, não. Mas eu tinha ido falar com o comissário também achou meio estranho, assim, por que ela está me perguntando se alguém foi falar com ela ou acordou ela? Eu também não sabia direito o que era, eu também não queria dizer alguém tocou em mim, como é que eu vou levantar, né, um falso testemunho, sei lá. Deitei, mas fiquei na intoca, quietinha, só que eu estava com aquela máscara e eu estava deitada assim de lado. Aí veio um homem e enfiou a mão na minha blusa e pegou no meu peito. Quando ele botou a mão, eu já estava preparada, eu segurei no braço dele e comecei a gritar. E esse comissário ficou ligado, porque ele foi reparando em mim, falou, o que essa mulher acordou no meio da noite perguntando se alguém acordou ela? Então, eu segurei ele e comecei a gritar, e o comissário veio, todo mundo veio. Era um cara que estava indo para Las Vegas, filho de um dono de relógio, daqui de São Paulo, e aí começou uma confusão. Aí você imagina, o pessoal sabe do meu temperamento. E aí veio o comandante, eu falava assim, comandante, o senhor não vai, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Vocês vão todos para o cantinho de vocês e eu vou matar este homem. Eu fiquei tão revoltada, mas tão revoltada. E aí o comandante me acalmou, falou assim, olha, Paula, eu juro para você que esse homem vai sair algemado do avião.
porque você tem testemunhas, porque, enfim, porque isso aconteceu. Eu falava, não adianta, não adianta, eu vou presa. Eu vou preso porque eu vou matar esse homem, não adianta. Eu fiquei com uma ideia fixa naquilo, era um ódio. Mas era uma coisa, assim, que eu tava com uma raiva daquele homem, mas assim... Aí, até uma pessoa que estava no voo foi o Arnaldo César Coelho, sabe, o juiz? O Arnaldo falou assim, quando ele me viu saindo, ele falou, nossa, que mulher poderosa, porque eu saí com um monte de policiais em volta e eu era vítima. Quando pousou, o comandante falou assim, por favor, ninguém sai dos seus lugares, tivemos um problema, a polícia vai entrar. Entrou a polícia, a LAPD e mais o FBI, porque quando você está, né, voando, o crime é federal. O FBI entrou, algemaram o cara ficou preso uma semana e depois foi deportado para o Brasil. E aí eu me lembro que o agente do FBI ficava me ligando e falava assim, ele fica falando que você é global. O que é global? Era global, ela é atriz. O cara justificava querendo me desmerecer, me diminuir, dizendo que eu era uma atriz, que aparecia de biquíni, entendeu? Eu vi comentários tipo assim, você estava de decote. É impressionante a cabeça da gente, como já é, né? Primeiras perguntas, que roupa você estava, como você... Isso aconteceu. Você e o Caetano, vocês estão juntos entre idas e vindas, aí pelo menos uns 30 anos. Como que funciona a relação de vocês? Vocês são um casal, vocês são marido e mulher? Como que é a formatação familiar de vocês? Então, eu comecei a namorar ele muito nova, né? Como todo mundo sabe, com 16 para 17 anos a gente foi morar junto. E na parte marido e mulher a gente ficou 10 anos separados e depois a gente voltou. E a gente tem uma parceria já muito grande que a gente nunca deixou de ter no trabalho. E a cumplicidade, né, de pessoas que se conhecem há muito tempo já. Eu acho que você chega numa hora da vida assim, que é muito importante a intimidade, a cumplicidade, sabe? Você não ter que corresponder a outra pessoa que você já conhece, né? Que você já conhece os defeitos, a parte boa, a parte ruim. Então, por exemplo, na Bahia a gente dorme no mesmo quarto. No Rio a gente ainda mora em casas separadas e a gente está pensando em voltar a morar em casa junto, mas em quartos separados, porque ele é cantor, ele não pode botar ar-condicionado e eu morro de calor. É por uma razão muito simples. Mas na Bahia a gente chegou num acordo e como a casa lá tem poucos quartos, a gente sempre tem muitos hóspedes, a gente acaba dormindo junto, mas eu acho que não é o ideal, porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando cheio de mania, e enfim, e aí você também acostuma, né, a botar o ar lá, 16 graus, e o Caetano não pode por causa da voz dele, então são coisas práticas, mas se precisar a gente dorme. É uma relação aberta? Eu não sei o que você chama de aberta. Não, eu acho que assim, a gente voltou faz 3 anos, né? Então, obviamente, a gente não voltou para ser uma relação aberta nesse momento. Agora, se pode, somos pessoas civilizadas, somos pessoas modernas, temos cabeças boas, o que vai acontecer eu não sei. Nesse momento, a gente não tem um casamento aberto, não diria isso, até porque não tem espaço para isso. Ser relacionado a muito trabalho. A gente mal tem tempo um para o outro, porque ele trabalha muito, eu trabalho muito, e quando a gente se vê, a gente tem que trabalhar muito, o que às vezes é um pouco... Quando a gente se separou e ficava só trabalhando, era bom. Quando a gente voltou agora e tem marido e mulher e ainda o trabalho, isso às vezes é um pouco sufocante, né? Então não tem nem como ter uma relação, não tem nem tempo para ter uma relação aberta. Mas você abriria? Não tem por que pensar nisso. Eu vou fazer 50 anos daqui a 2 anos, que eu tenho 75 anos. Eu acho que isso, sei lá, isso não é uma coisa que você decide também, né? Porque muita gente tem relações abertas, hipócritas, né? Digo, se relacionam com outras pessoas e não admitem isso e querem manter um casamento. Isso eu posso dizer que a gente nunca fez. A gente nunca manteve um casamento hipócrita, nunca, jamais. Caetano seria... incapaz de manter um casamento hipócrita. Então, acho que a gente sempre viveu muito de verdade, a gente sentiu necessidade de se separar, ficamos 10 anos separados, até a hora que a gente sentiu necessidade de voltar e estamos juntos, então a gente não pensa assim, nem acho que a gente já tem tanta intimidade que a gente não precisa assinar um contrato, entendeu? Botando regras. Eu acho que também as situações acontecem e a gente acho que está muito mais preparado hoje em dia,
né, para lidar com as dificuldades de um relacionamento do que a gente era, claro, 30 anos atrás, é óbvio. Te incomoda o título de mulher do Caetano? Não, nem pouco. Muito melhor ser mulher do Caetano do que ser mulher de um idiota. Um orgulho danado ser mulher do Caetano, ex-mulher do Caetano, futura mulher do Caetano, qualquer coisa do Caetano. Eu sempre digo isso para os meus filhos e isso tem que ser um orgulho para todos. Qualquer coisa relacionada ao Caetano é um orgulho, você pode ter certeza. Eu costumo dizer que a gente é de circo, né? E que eu sou a bilheteira do circo, né? Então a gente é assim de circo, carrega para lá, carrega para cá, tenta ficar junto. O Caetano é um pai muito bom, os meninos são muito apegados a ele, muito carinhosos com ele. Eu acho que a criação foi verdadeira, assim, sabe? Sempre com muita verdade, com muita abertura, com muita conversa, com muita, sabe, com muita realidade, sabe? Conversando as coisas e discutindo as coisas e sentindo as coisas. Você se considera uma boa mãe? Ah, sim. Melhor que produtora ainda, porque mãe já é produtora, né? A mãe já é a produtora. O que você tem que criar um filho é produção pura. Você está o tempo inteiro ali na produção, vamos aqui, vamos ali, pegar ali, vamos para a escola, vamos escova o dente, vamos ao médico, tomou um remédio, escovou o dente, não sei o que, é exatamente isso, né? Montou o palco, montou a luz, escovou o dente. Eu costumo dizer que eu falo assim, o pessoal fala que eu sou maluca, eu não devo nada a ninguém, meus filhos nunca repetiram de ano, nem tem uma cárie. Então, maluca eu não sou, né? Você já teve outros grandes amores? Ah, não, assim como Caetano, não. Como Caetano, não. Você espera ter? Não, ficar com meu velho pro resto da vida agora. Você contou que fez um aborto, né, com 16 anos. Mas eu não vou falar mais nesse assunto, porque eu não aguento esses fundamentalistas me enchendo o saco. Esses caras são muito chatos. Mas você se arrepende de ter feito? Eu me arrependo de nada nessa vida. Eu acho que as coisas assim, quando a gente faz, é porque a gente tem alguma necessidade de fazer aquilo. Agora, eu aprendi, nesse momento reacionário, nesse momento fundamentalista, que as pessoas estão dessa maneira, eu aprendi que a gente não pode falar da vida pessoal da gente. A gente foi vítima, o Caetano ficou 8 horas nos TTs como Caetano pedófilo, e aquilo foi um ataque cibernético, aquilo foram bots, foram robôs, não são pessoas. Tanto que a gente anda na rua, aquilo foi numa época onde a gente estava em cartaz no Rio e em São Paulo, a gente pegava 4, 5 aviões por semana. Nunca alguém gritou Caetano pedófilo, nunca, jamais. Pelo contrário, ele entrava no avião, cantava um leãozinho, beijava, um chorava. Aquilo não era as pessoas tuitando Caetano pedófilo, era alguém pago. Foi gasto muito dinheiro ali, foram 8 horas do hashtag Caetano pedófilo nos TTs. Aquilo custou no mínimo 350 mil reais. E quem pagou aquilo? Quem são essas pessoas que estão financiando esse fundamentalismo? Eu gostaria de saber quem são essas pessoas, porque aquilo não é gente. A gente tem prova de que aquilo foram bots, tem todo o Fábio Malini, que é da Universidade lá do Espírito Santo, fez todo o mapeamento para a gente, mostrou, e foram usados robôs para fake news. A internet, com o Trump está eleito por causa dos bots. E eles não sabem como tirar o Trump de lá, porque não está escrito em lugar nenhum que é crime usar bot. Entendeu? E a gente vai passar por isso aqui. A gente vai passar por isso aqui, os robôs vão entrar em ação, as fake news vão entrar em ação e a gente vai saber que isso está acontecendo, que vai acontecer e vamos assistir de camarote, vamos ficar... São bots. Eu fui atacada, acho que o Caetano é um case, só que com a gente foi muito bacana ver que com um artista isso não pega. Né? Esse mecanismo, que foi a coisa do Trump e os fake news, que vem lá da Rússia, da Macedônia, não sei de onde, com o artista isso não pega. Isso não pegou. Eu ando o dia inteiro com o Caetano, a gente anda na rua, nos lugares, a gente não anda de segurança, jamais ninguém agrediu a gente, jamais, como, né, alguns políticos andam na rua são agredidos, jamais. Então isso não é uma realidade, entendeu? Isso é uma realidade virtual, feita e financiada por grupos fundamentalistas. É um horror, é uma maneira de amordaçar a gente, sim, e eles estão conseguindo. Então, assim, eu fico aqui o tempo inteiro gaguejando, pensando que frase eu vou falar, porque eu posso virar um meme. Aquilo pode se voltar contra mim. Tempos difíceis. Tem que começar a se pensar numa regulamentação, sim. Talvez numa lei flutuante que vá acompanhando aquilo, entendendo como aquilo funciona. Quem são essas pessoas que financiam, né, fake news? Quem são essas pessoas? O dinheiro vem de algum lugar.
né? Aquilo custa dinheiro. Você usar um bot numa fake news, aquilo custa dinheiro, aquilo o dinheiro não cai do céu, entendeu? Alguém está financiando isso. Quem são essas pessoas, né? Então, eu acho que sim, deveria. Eu acho que a Polícia Federal devia estar mais atenta. Eu acho que, sabe, o Ministério Público devia estar mais atento. Eu acho que o Congresso devia estar mais atento. Eu acho que todo mundo devia estar mais atento. Eu fui vítima de um ataque cibernético e eu sei o poder disso. Graças a Deus, olha aí, falando em Deus, é isso que eu falo, que é um case diferente. E isso não cola, o artista não cola. Eu acho que falta a turma deixar de ser hipócrita, né? A gente vive num país hipócrita. E a tendência, e agora a gente vai ter um ano de eleição, e essas coisas dão voto.